Os Vingadores acabaram. Teve a queda. Mas eles voltaram e se juntaram novamente. Aguarda a vinheta, nós vamos falar dessa obra. Salve, Alucinerds! Como a gente adiantou antes da vinheta, estamos aqui para falar dos Novos Vingadores Motim dentro daquela sequência rumo à Guerra Civil e além até a Invasão Secreta. Então estamos a um passo da Guerra Civil. Essa obra aqui, ela está bem pertinho, ela está um pouco depois realmente. Ela veio que meio na sequência da queda. A gente já falou do Extremes, a gente já falou do Thor. Que por que ele deixou de aparecer, então aqui a gente já não tem mais a presença do Thor, a gente já explicou, depois o Eduardo vai colocar aí os cardzinhos aí em cima adequados, tá? A gente vai falar ainda, mas no meio dessa edição, porque essa edição é grossinha, no meio dela tem os acontecimentos da Dinastia M, que aí a gente vai falar depois no vídeo específico. Mas aí ela segue a sequência, então ela está a um passo da Guerra Civil. A gente vai falar dela. Exato. Já fazendo uma apresentação dupla aqui, levanta aí. Exato. A gente tem a versão da Panini, a versão da Salvat. A versão da Salvat, ela fecha apenas o primeiro arco, que é de 1 a 6. Exato. Os Novos Vingadores, edições de 1 a 6. Aqui a edição da Panini, ela vai mais além, ela vai das edições de 1 a 15. Então ela fecha também os arcos subsequentes. É um calhamaço. Né? Então se a gente for comparar aqui, né, no vídeo, pra vocês terem noção, Panini, lado de cá, Salvat, lado de cá. Em geral, as edições da Panini, isso acontece também com o Batman Silêncio. Ela compila mais material. Sim. E coloca mais extras também. Exatamente. Né? Em geral, ela é assim. As edições definitivas dela normalmente vem muito mais material. Isso. O Crise nas Infinitas Terras dela, isso comparando com a Ingomos, né, é do mesmo jeito. E aqui nos Vingadores não é diferente. Isso. As versões deluxe deles são realmente melhores. Aquele acabamento típico, né, da Marvel Deluxe. Né, então a gente tem aqui umas reservazinhas em verniz, você percebe, né, aqui embaixo também, em Vingadores. Em termos de acabamento, ela ganha, a meu ver, da edição da Salvat. Veja o fundo também, né? A Salvat capa preta é só a capa aqui no meio, vernizada. Isso. O fundo já não é vernizado, é fosco. Enquanto a Panini trabalhou praticamente aí 70% não, porque não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas aqui no nome Motim tem o símbolo dos Vingadores. Tem um Vzinho aí. Tem um símbolo dos Vingadores em preto, então não dá pra ver muito, mas tem, né? Enfim, de verniz no fundo também. Aí aquela diferençazinha, né? A guarda, né, da edição da Salvat, então já com temas da edição em questão. Exato. Né? Tem a palavra do editor aqui, aquela típica palavra. Eu gosto muito do texto do Marco Lopoi. Né? Já falei isso outras vezes, ele contextualiza muito bem, ele faz resumos excelentes. E aí vem, é um diferencial. Vem aquela história até aqui, que cabe muito também. Aqui, que então, cita tá fatos da Dinastia M. Isso. Na verdade, ele está citando a queda. Perdão. Ele cita a queda. Que vão desencadear a Dinastia Isso. E aí ele deixa claro aqui, isso a gente tem na Salvat, na da Panini não tem. Mas aqui deixa claro que a queda aconteceu 6 meses atrás dos acontecimentos que estão aqui. Ele ele localiza temporalmente. Isso, ele dá uma localização temporal mais precisa. Ou seja, passaram-se 6 meses sem Vingadores e aí agora nós temos um motim. Aí a gente continua, né, o Brian Michael Bendis à frente. Exato. Que faz parte do run dele na fase dos Vingadores. E aí a gente tem essencialmente a arte do David Finch, mas tem participação do Steve McNiven e do Frank Shaw. Mas o McNiven... Frank Shaw, e cara o Shaw, das mulheres voluptuosas, das curvas exageradas e etc. Mas a participação do McNiven e do Frank Shaw são em pedaços bem curtinhos ali, tá? Não é nada... realmente, a participação principal é do David Finch. Exato. Bom... Que é muito boa, né? Sim, é uma arte muito boa. É uma arte cinematográfica. Diga-se passagem, assim, ele...
cumpre muito bem o papel dele. Ele explora páginas inteiras, exato, páginas, a arte dupla, né? Que ele pega das duas páginas. Eu gosto das expressões que ele faz. Sim. Eu acho que ele detalha os cenários de forma bastante competente. Sim, as expressões faciais. Exato. As sequências são, como a gente estava falando, cinematográficas. Exato. Também, você percebe. Ele gosta muito de fazer página sangrada, né? Isso, vai até a borda lá sem o quadro definido. Exato, né? Exatamente. E aí, bom, como é a história? Tudo começa com o Matt Murdock, né, que seria o alter ego lá do Demolidor, indo para a Ilha Hiker. Isso, que é a prisão da Ilha Hiker, com o seu sócio, o Fog Nelson, e o seu guarda-costas, que é o Luke Cage. Ele contrata o Luke Cage. Lembremos que o Luke Cage faz parte dos Heróis de Aluguel. Isso. E o Matt Murdock, ele tá passando por um perrengue porque a identidade dele foi revelada no jornal. Isso, exatamente. Um jornal. Faz parte desse período. Isso, joga a identidade dele lá no ar e aí ele tá com esse guarda-costas. Né? Nas histórias, na sequência do Demolidor, ele alterna um pouco. Ele, a hora tá com a Jessica Jones como guarda-costas, hora ele tá com o próprio Luke Cage como seu guarda-costas. E ele tá indo lá pra Ilha Hiker pra ir conversar com um prisioneiro específico, que é o Robert... que é o Sentinela. É o Sentinela. É o Sentinela, né? É Robert Reynolds. Isso, é o Sentry. Isso. A pedido do Reed Richards. Isso, ele vai a pedido do Reed Richards, né, que é o Senhor Fantástico lá do Quarteto Fantástico. Não fica bem explicado por que o Reed Richards, pelo menos nessa edição, né, pediu provavelmente algo que está na edição do Quarteto Fantástico, não sei. De qualquer forma, ele foi. O fato é que ele foi. E quem recepciona eles é a agente Jessica Drill, que é a Mulher-Aranha, né, que é a agente da SHIELD, ela tá lá justamente porque ninguém pode entrar na Ilha Hiker sem estar ciceroneado por algum agente que tem algum superpoder. Nesse caso, quem está fazendo, né, essa recepção é justamente a Jessica Drill. E por que fala motim? Né? Por que a obra é intitulada Motim? Porque justamente no bendito momento da visita... acontece um motim na Ilha Hiker. Isso. Provocada pelo Electro, exatamente, o inimigo do Homem-Aranha, exato, que tinha sido contratado por alguém que não aparece. Lá nas sombras, né? Alguém, novamente, aquela história que a gente até falou um pouco no Guerra Secreta, né? Alguém aí financiando vilões e tal, e aqui aparece alguém na sombra. Isso. Financiando e fala, vai lá... Faz o pepino lá. Ele tinha que tirar uma pessoa de lá. Só que não podia saber... ninguém poderia saber que era esta pessoa que estava saindo. Então ele tinha que dar um jeito de fazer com que aparecessem pistas falsas. E aí, meu amigo, imagina, a Ilha Hiker é a prisão destinada para os super vilões. Então tinha... E o que é interessante, a sacada do Bendis aqui logo no início, é que à medida que os vilões vão aparecendo, ele coloca... Pra você, se você não conhece, os que estão tendo algum destaque, ele vai colocando um quadrinho pra você saber quem é. Mais ou menos o superpoder, né? Quem é o vilão, o superpoder dele, né? Tem uma coisa ali. Né? Ou alguma característica dele. Por exemplo, uma pequena fichinha vai aparecendo. Aí você vai se situando. Isso, você vai vendo quem é que tá aparecendo. Me ajudou, porque nem todos eu conhecia. Eu também não. Tem todos eu conhecia. Tinha alguns aqui que eu precisei de ajuda. Quem estava lá no momento? O Matt Murdock, o Fog Nelson, o Luke Cage, porque os advogados estavam indo conversar com o Robert Reynolds a pedido do Reed Richards. Exatamente. Robert Reynolds seria o alter ego, né? O nome da pessoa que é, na verdade, o Sentinela. Pois bem, e assessorados pela Jessica Drill, a Mulher-Aranha. Só que com esse desespero todo, porque tem uma explosão lá, o gerador cai. Um blackout. Na verdade, é um blackout na cidade de Nova York inteira. Inclusive na Ilha Hiker, que fica próxima. Exato. Resultado, quando isso acontece, quem é que vai? O Homem-Aranha vai. Embora ele tá na casa dele. Embora ele não soubesse que tinha sido causado por um dos inimigos dele, mas é na base de operações dele. Isso. Opa, aconteceu um pepino, eu tenho que ir lá ver. Aí ele sai. Só que aí ele fica naquele dilema, né? Acho que isso é interessante, porque mostra o dilema. Pô, como é que eu vou chegar lá? É uma ilha. Aí vai passando o helicóptero, ele pega a carona. Quem é que tá no helicóptero? O Capitão América. Capitão América. O Capitão América também estava respondendo àquela situação de emergência. E, meu amigo, quando eles chegam, o Homem-Aranha nessa de
responsabilidade e tal. Ele vai... Olha... meio que de impulso, quase morre por conta disso. Rapaz, é tenso. Porque imagina, essa ruma de vilão saindo. Muitos vilões dele. Né? Da galeria de vilões dele. Olha, é uma coisa de louco. Daqui a pouco, aí, bom, a Jessica Jones já... A Jessica Drill já estava lá dentro. O próprio Luke Cage, Matt Murdock, e aí a pancadaria começa. Daqui a pouco o Homem de Ferro chega também. Exato. Para tentar conter. O saldo da história é que eles seguram muita gente, mas ainda assim entre 42 e 46. Os números se conflitam ao longo da história, mas ainda assim muita gente foge. Né? E por que o título é Os Novos Vingadores? Da mesma forma que os Vingadores originais tinham surgido por uma demanda do destino, em que eles se reuniram ali. O Bendis explora a mesma linha, a mesma motivação, né? Aí o Capitão América vê isso como um sinal. Sim. E aí ele vai... Os Vingadores originais surgiram justamente assim. Isso. Então isso aqui não deve ter sido por acaso, talvez seja uma demonstração da necessidade e talvez estas pessoas devam formar os novos Vingadores. Exato. Só que é uma formação, aí a vantagem do texto do Lupoy, que está justamente na edição da Salvat, bastante incomum. Né? Porque alguns já esperavam quais eram os heróis que iam compor estes novos Vingadores, mas ele surpreende quando ele coloca justamente o Luke Cage e a Mulher-Aranha. Né? Que era algo assim realmente inesperado. E surpreende ainda mais porque ele pega dois dos personagens mais populares da Casa das Ideias, porque uma das funções, um dos papéis do Brian Michael Bendis era ver se alavancava as histórias dos Vingadores. Aí ele pega duas muletas fortes da Casa das Ideias, que são justamente o Homem-Aranha e o Wolverine. Isso. O Wolverine ele não entra nessa história logo de cara no motim, mas ele vai aparecer depois, porque a trama vai levá-los até a Terra Selvagem, a gente não vai entrar em tanto detalhe, mas aí leva até a Terra Selvagem e aí é quando o Wolverine é integrado à equipe. Então essa formação... Que seria o elemento mais dissonante, assim, como o Hulk foi para os Vingadores originais. Exato. E... o elemento selvagem. Né? E é interessante que por conta de detalhes sutis, você começa a perceber algumas diferenças das visões do Homem de Ferro com o Capitão América. Exatamente. As diferenças já começam a aparecer. Elas começam a dar uma pipocadinha. Às vezes é sutil no texto, tal, mas lembre-se, a gente já está um passo do que vai vir a ser a Guerra Civil. Exatamente. Então aqui já mostra um pouco, uma certa divergência em uma visão ou outra. Inclusive a própria presença do Wolverine no grupo. Exatamente. Não é? É onde eles mais discutem, inclusive. Isso. E o que é interessante também é que a gente vê algo que foi muito explorado lá no Capitão América 2, o filme, que é o Homem-Aranha se decepcionando com a SHIELD, porque aqui a gente vai ver a SHIELD envolvida, não se sabe ao certo como e porquê, mas envolvida em algumas coisas ali que ele já começa a questionar. Peraí, né? A gente está trabalhando pela liberdade, a gente tem que ter ideais aqui puros de justiça e tal. Embora ele carregue as cores dos Estados Unidos, ele não é um escoteiro americano. Exato, não é? A gente já falou isso. Isso, ele tá ali pela justiça, pela liberdade. E aí a gente começa a ver, né, se desenhando realmente uma tretazinha ali. Que vai evoluir bastante no Guerra Civil, mas aqui, né, a gente ainda não tinha ideia da dimensão. Mas o Bendis, ele é bem competente, né, na montagem da equipe. É isso. Né? Com esses elementos inusitados, eu gostei. Olha, o Homem-Aranha é impagável. Sim. As piadas do Homem-Aranha. E o que é engraçado é porque normalmente ele solta as piadas pra irritar os vilões. Né? E aí ele começa a soltar as piadas e os parceiros ficam... Rapaz, esse cara não cala a boca, não tem um botão de desliga aí. Exatamente. É impressionante. E o timing que o Bendis dá, porque assim, as piadas às vezes vêm nas horas erradas, mas pra gente que tá lendo, são horas perfeitas. Né? Mas no momento que eles estão vivendo ali, é uma coisa bem... Eu gostei. Eu acho que o texto do Bendis realmente foi bastante competente. Ele consegue transitar bastante entre as fases de diálogo e ação. Sim, né? Sim. Tem muita ação. O Bendis é um cara de ação, né? Pelo menos nos Vingadores, toda vez que ele escreve, o pau quebra. Então, e é aquela história, o David Fincher, ele pega muito bem, até o McNiven, né? O Frank Cho, a participação é muito pequenininha, então não é bem o caso pra ele, mas tanto o David Fincher como o Steve McNiven, eles conseguem traduzir muito bem
a questão cinematográfica mesmo, né? Sim. Porque são evoluções épicas. Aí, muitos inimigos, né? Trabalhar com grupo já é complicado. Sim. E aí é aquela coisa, como tem essa formação, o que vai dar a entrada do Sentinela depois já é uma outra trama que você vai ver que é enraizada de tal forma e tem desdobramentos ali que você vê mais momentos épicos acontecendo. E aí você pode esperar a participação de X-Men, de Quarteto Fantástico, porque o negócio é tenso, é sinistro mesmo, né? Exatamente. Porque o Sentinela é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Ele é possivelmente, eles botam isso, o herói mais poderoso da Marvel. Exatamente. Ele possivelmente seria o mais poderoso da Marvel. Então, pode esperar aí também uma pegada bem sinistra aí nesse ponto. E tem o Ronin. Isso, então. A participação aqui aparece com o pseudônimo de Echo, mas é o Ronin também, o Ronin. Que é a Maya Lopes, né? Que era um contato do Demolidor, mas que aparece, porque a trama, uma das pessoas... Bom, vamos lá, não vou soltar esse spoiler. Mas de qualquer forma, a trama vai ir pro Japão. Sim. Porque a Hydra tá envolvida e tal. Então, resultado, vão pro Japão. E aí o operativo aí de contato com o Japão era um contato do próprio Demolidor, porque o Capitão América vai atrás do Murdock, né? Exato. Vamos lá, eu queria ver aí, você não quer vir pelo menos participar dessa missão? Aí o Murdock deixa claro que não vai e de maneira alguma colocar eles no radar de tudo, daquela loucura que ele estava vivendo. Verdade. E é interessante que tem uma passagem que ele quando o capitão tá falando da nova equipe, o Demolidor, sem querer, ele fala do Peter Parker. Aí ele fica preocupado, né? É interessante perceber isso, que ele fica preocupado. Será que eu entreguei a identidade secreta? Mas aí o Capitão América já sabia, tal, então ele fala, não, fique tranquilo. Até porque ele já tinha uma ficha na SHIELD. Isso. Peter Parker. Todos eles têm. Todos eles. Isso foi mostrado na Guerra Secreta, a gente até falou disso. Algumas fichas foram até mostradas. Acesse nosso vídeo lá, você vai ver isso. Vou botar o cardzinho aí. A única que não tem detalhes é a Viúva Negra, a Viúva Primeira. Isso. Né? A Natasha. Isso. Porque a Helena Belova mesmo aparece nessa edição. Exato. Né? A outra Viúva Negra. Que é a outra viúva. Ela faz parte, ela integra a SHIELD, então... É a Loura. Isso. Ela tem uma ficha lá mais completa. A primeira a Natasha que não tem. Isso. A Romanoff. Então, aí tem essa reviravolta na trama indo lá para o Japão. A gente percebe que as motivações de alguém aí da equipe também são um pouco duvidosas. Sim. Não é? E a gente tem uma participação sutil de Carol Danvers. Sim, verdade. Porque já é mostrando, inclusive, consequências pós-Dinastia M. Exato. Porque até metade é antes da Dinastia M. Da Depois, metade pra frente já é pós-Dinastia M. Então você percebe um pouco algumas mudanças. Dá pra falar isso, tem uma passagem que é impagável aqui com o J. Jonah Jameson, justamente com que envolve o anúncio dos Novos Vingadores, que é impagável. Né? Olha, é uma edição fantástica. Vale a pena, você vai se divertir um bocado. Exato. Porque além de ser uma formação de equipe e logo um início de um novo run de histórias, né, do Bendis, que foi muito elogiado. Exato, não, foi altamente elogiado essa sequência humor, dele. Tem humor, tem muita ação. A história... Tem a trama de suspense ali, de investigação. Um pouco de investigação e mistério, né, por trás ali, e é muito bem desenhada. Olha, então é a receita do sucesso. Né? Vale fantástico. muito a pena essa edição. Mas vamos deixar, se ela estiver disponível na Amazon, normalmente está, a gente vai deixar. Vamos deixar o link aí para vocês. Ela tem entrado em promoção constantemente. Sim, constantemente, sabe? Né? Então isso aqui é um achado que, se você conseguir comprar, vale muito a pena. As Marvel Deluxe, de um modo geral, as edições Deluxe da Panini, em que pese essa também tem na Salvat. Isso. E as duas são recomendadas, em que pese essa está completa. Essa é completa, porque se você pegar a sequência Marvel Deluxe, você pega de 1 a 15 aqui, e o próximo título Marvel Deluxe é Os Novos Vingadores já Guerra Civil. Exato. Que ele já mostra acontecimentos que estão permeando a Guerra Civil. Porque tem um título específico, Guerra Civil. Isso, que não é do Bendis. Não associado. Isso, exatamente, que é do Miller, né? Exatamente. É do Mark Miller. Mas os Novos Vingadores, eles também têm uma sequência de histórias que estão permeando ali a Guerra Civil, que é a sequência lógica desse aqui. Então, que é do Bendis. Exatamente.
Marvel Deluxe também, que aí vai pegar, né, do 16 em diante. Exatamente. Então tá aqui, muito recomendado. É uma obra para quem gosta dos Vingadores, para ver um pouco uma dinâmica diferente dos Vingadores, né? Gente, é demais isso aqui. Vale muito a pena. Vale. Mas se você quiser ver os desdobramentos, dá para ler sem problemas essa edição. Mas se você quiser saber os desdobramentos da história, é melhor você ir para Deluxe mesmo, certo? Tranquilo? Então, podemos nos dar por satisfeitos. Mais um vídeo aí, encerrando a nossa sequência, indo rumo à Guerra Civil e além. Yusuf, nossa fase de efeito. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com as piadinhas infames do Homem-Aranha soltadas nas horas indevidas, Bazingues que é o Cineheads. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.